Boa noite. Sejam bem-vindos na casa do Senhor. Agradecemos esta oportunidade que Deus nos está concedendo agora, durante o dia, essa semana, este princípio de ano, até o começo do ano. Pedir a Deus que, agradecendo o ano que passou, possamos agora esse ano que nós estamos iniciando. E que Deus nos abençoe mais ainda de acordo com a vontade dele. E os hinos que nós vamos cantar para louvar o Senhor. E a mensagem, vamos continuar estudando em Romanos, capítulo 14. Se não me falha a memória, marquei aqui, marcar na bola, né? Mas eu acho que eu parei no versículo 10, mas eu marquei no versículo 8. Tá? Só quem marcou sabe também, né? Romanos, capítulo 14. Se for por aí, já lá. Tem capitular para passar na dúvida, né? E também pela vida em Cristo Jesus que nós temos, que é por essa razão que nós temos esse local aqui. E Lívia falou que estou trabalhando, com certeza na casa está trabalhando, né? E Lívia falou da família de cada um de nós, todas as nossas famílias, das igrejas também, que Lívia falou delas. As igrejas irmãs, todo o povo, até aqueles, todo o povo, os governantes. Então, vamos orar. Amado Deus Pai, queremos agradecer-te por mais este momento que Ele está nos permitindo agora, dando mais chance para nós vivermos. Tu sabes até quando nós vamos estar aqui na terra, nós não sabemos, mas tu sabes. E por isso pedimos a Ti, que até chegar esta hora, até chegar esse dia, nós não temos força, não temos saúde, tempo para trabalhar e pregar a Tua palavra, Senhor. Pedimos em favor agora nesse curso que estamos iniciando, que seja para a glória do Teu Santo nome, nos dê sabedoria para aprender mais de Ti, e para nós vivermos o que nós estudamos, o que nós aprendemos, e os hinos que vamos cantar em nome de Ti. Em nome do Teu Filho, te pedimos e agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos cantar aquilo que vamos cantar. A pastora Natalina já não é mais pastora da igreja lá, Lazarena Companhia. Domingo ele entregou, agora o dirigente lá é o Alisson, coisa assim. Tiveram ali uma votação no domingo. Vamos louvar no Senhor. 360 mil. 360 mil.
É Romanos capítulo 14. Vamos voltar, acho que paramos no versículo 10. Volta no 8.
Carito comunicou conosco e diz que não nessa semana, na semana que vem, ele vai vir na quinta-feira, ele vai voltar segunda-feira. Ele quer assistir na sexta-feira, no sábado, domingo de manhã, domingo à noite, segunda-feira, ele volta. Aí quando o carro dele estiver pronto, ele vai vir mais vezes, mas vai vir assim, porque o motorista do Zé Carlos chama Luiz, ele vem, ele vai na segunda-feira, quando chegou dia na quinta-feira que vem, o cara ainda vem com ele. Todos acharam? Romanos capítulo 14, versículo 8. Tínhamos perguntando que morava, fui na escola junto, em São João. Eu tinha 7 anos, 8 anos, acho que era 7 anos. Então na escola São João. A professora chamava Terezinha. Não sei quem é essa Terezinha, não é? Ela chamava Dona Terezinha. E aí o apelido falava 8, professor disciplina, 8. Falava 8. Mas não deu para lembrar, ele morava lá em cima, tomava café naquela casa bem fundo de ficar fazendo no domingo. Era 2 deles, parece que ia na escola. E assim, 7 anos. Então no versículo 8 ele disse assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. E só que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo. E ressuscitou e tornou a viver, a ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois toda havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Amém? Então, no versículo 8, ele disse que toda a vida, toda a nossa vida, toda a vida humana, quando nós cristãos, o nosso tempo deve ser para o Senhor. Então nós devemos tirar um tempo para o Senhor. É esse tempo. Saindo das nossas casas, estamos aqui. Agora, o cristão, filho de Deus, quando está trabalhando, tem alguma coisa de necessidade, de força maior, é quando Deus vê. Ele não está podendo dar um tempo para ele, esse fudeu está pelo irmão e Deus. Mas assim, por canseira, por qualquer outro motivo, trocar por outro lugar, ele está desagradando a Deus. Então, que o nosso tempo deve ser para o Senhor, o nosso tempo, dar o tempo para o Senhor. Talvez ele nem castiga, Deus é amoroso, mas dependendo da situação que, daquele tempo que ele está trocando para fazer uma coisa que é pecaminosa, aí tem problemas. E ele tem o controle total da nossa vida e da morte. A nossa vida está na mão de Deus, é que controla a nossa vida. Nós pensamos que vivemos que só o nosso controle, não. Desde que viemos ao mundo, ele controla toda a nossa vida. Só que ele permite, ele deixou nós com livre-arbítrio de escolha. Nós fazemos o que nós queremos, o que nós não queremos, não fazemos. Mas quando ele não quer, quando ele impede, nós não fazemos. Então aqui afirma aqui no princípio central da fé em Cristo Jesus. E a soberania do Senhor. Sobre todas as áreas da nossa vida, todo o nosso tempo. Então nós devemos dispor a Ele o nosso tempo, o nosso
na nossa vida, dispor a Ele para nos deixar Ele nos usar, para que Ele use nós ao máximo, enquanto temos vida. E depois que morreu, o que nós fizemos. O que nós não fizemos, não vamos fazer mais. Tem que aproveitar enquanto está vivo. Nossa vida e a nossa morte pertencem ao Senhor. Nosso pensamento, nossa mente, nossa existência, não é a nossa autonomia. Fomos criados por Ele e redimidos por Ele, por Deus, e portanto o nosso corpo e alma pertencem a Ele. Todo, nem que a pessoa não é nascido de novo, mas pertence a Ele. Então por isso que devemos servir. O 9 fala assim, porque foi para isso que Cristo morreu. Foi para isso que morreu Jesus Cristo e ressuscitou e tornou a viver. Ele morreu e ressuscitou e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o senhorio de Cristo sobre toda a vida humana, toda a nossa vida e a morte. Ele é Senhor. Então ele estende aqui, ele se estende aqui a todos os aspectos da existência humana, de tudo que tem na face da terra, tanto a vida presente como a vida futura. Então agora no 10 ele falava, forte na fé e fraco na fé. Então esses dois casos. Mas tu porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão, pois todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, na frente dele, para comparecer. Então não é para ele fazer uma pergunta, nosso Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas tu, quem é que tu pensa que é? Pensa que é santo? Um santo que não tem pecado? O único que julga é Deus. O único perfeito, Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem, ele poderia julgar o homem. Ou tu também, por que despreza teu irmão? Não devemos desprezar ele. Precisamos deixar de lado. Dá aquele desprezo, em vez de amar, de mostrar amor, despreza. Aí ele fala, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então o apóstolo Paulo, a Bíblia aqui, está alertando nós cristãos que tem um julgamento no final. Que nós, irmãos, que nós devemos não julgar. Deixa que Deus julgue. E não desprezar ninguém. Pois todo cristão prestará conta a Cristo. Então Paulo enfatiza aqui que o foco deve estar em agradar a Deus. Se o nosso foco, o nosso propósito, a nossa intenção é agradar a Deus, então vamos procurar agradar a Deus, que Ele é o nosso Pai. É outra razão para não julgar e sim exortar. Julgar é uma coisa, exortar é outra, aconselhar é outra. Exortar, você está fazendo, é uma coisa que está alertando. O cristão está vendo, como nós estivemos conversando antes, né? A pessoa, dependendo, você percebe o que vai, o resultado daquilo. Ele faz uma exortação, olha,
Cuidado com o modo que você está agindo, o que está fazendo, que pode ter consequências no futuro. Mas bastante. Quando um cristão começa, um membro da igreja, a faltar, pode exortar, olha, vai faltando. Ele costuma com as faltas, depois já vai cuidar. Irmãos, há uma só razão para rejeitar o companheirismo da pessoa. E essa razão é o pecado não confessado e não arrependido. Então nós precisamos ver quem nós temos por companheiro. Você sabe aquele companheiro, você que conta com ele, está sempre junto com ele. Companheiro, companheira. A mulher, a esposa é uma companheira. Fala a esposa, é uma amante. Para que não é casada no civil, ela está ligada. É a mesma coisa. É amante. É a mesma coisa. Amante é que anda, é o amor. Mas viado, está junto. Tua companheira é companheiro, está junto. Então, o apóstolo Paulo, ele adverte contra a prática de julgar ou desprezar outros, os irmãos, por causa das diferenças não essenciais à fé. A fé em Cristo Jesus supera tudo isso. Em 2 Coríntios, Paulo também escreveu no capítulo 5, versículo 10, olha o que ele diz, está repetindo: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Eu vi o pastor em outra igreja interpretar isso aqui. Aqui está o crente e o ímpio. O do banco você não é, está falando para o cristão. Então quer dizer que o crente não faz o mal também? Ele não é perfeito. Então todo que nós tivermos feito comigo do corpo, quiser fazer o bem, nós vamos receber a recompensa. Se nós fazermos o mal também, vai ser recompensado por mal. Não vai ter prejuízo. O ímpio não vai estar no tribunal de Cristo. O ímpio ele vai ser julgado no grande trono branco. Lá o cristão não vai. É 2 julgamentos no final. Tribunal de Cristo e o grande trono branco. Então esse versículo aqui não contradiz a doutrina da salvação pela graça mediante a fé. Não é que nós temos de forçar a fazer o bem, para ganhar a salvação no final. Não. O final da salvação é a recompensa que vamos ter. A salvação é um dom gratuito de Deus. Mas a vida cristã após a conversão é caracterizada por obras que refletem a fé genuína. Aí que vem as obras. A salvação é inteiramente gratuita. Então, o dom de Deus. Agora, a vida que nós vamos, depois de salvos, vamos viver, após que nós fomos convertidos, então, aí vai refletir o que está aqui dentro. O Espírito Santo, o nosso Senhor, a nossa fé, vai refletir como uma luz, como um farol, como um sinal que nós somos salvos, que nós somos diferentes. Uma vez uma pessoa, uma mulher, falou, você está tudo assim. Não é crente, né? Por quê? Nunca vieram, não conheço. Só porque olhou o jeito meu e tal. Então, vamos a isso. O julgamento descrito aqui não determina a salvação, mas sim as recompensas.
ou uma perda delas para os cristãos, pode perder a recompensa. Irmãos, as bênçãos aqui a nossa vida fiel, aqui nesse mundo, já tem a recompensa, ou bem ou mal. Se nós servir bem a Deus, obedecer a Ele, seguir o que nós aprendemos com Ele, Ele vai nos abençoar. Olha que lá a gente nem não espera, a gente vê o resultado. As obras boas obras, realizadas pelo poder do Espírito Santo, demonstram a realidade da fé que glorifica a Deus. Glorificar a Deus. Tudo que a gente recebemos, tudo alimento. Para nós, os cristãos, esse julgamento determinará seu destino eterno. É a eternidade. Para os cristãos, esse versículo serve também como incentivo para viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus é fazer a vontade de Deus. Louvá-lo, Ele, cantar. Onde estão os irmãos? Irmão, quando a pessoa sai do mundo e de repente manifesta a fé, passa pelo batismo, aí já tem um local, aí já faz parte do grupo de Cristo da igreja. Qual é o dever dele? Não é obrigação. Deus não quer nada obrigado. Qual é o dever dele? Então, ele nunca vai cumprir esse dever. Então, qual é vamos ao método, a gratidão dele para com Deus? É estar presente nas reuniões, nos cultos, louvando junto. É isso, tudo espírito de gratidão. Irmãos, a aplicação prática aqui para o cristão é buscar santidade servindo ao próximo, pregando o Evangelho, falando de Cristo, exortando as pessoas. Seremos julgados ali por nossos pecados, porque já foram tratados. Naquele dia ainda não vamos ser julgados ali. Não é pelos o nosso pecado, porque nossos pecados já foram julgados na cruz de Cristo. Já está julgado. A não ser com respeito à nossa mordomia e nosso motivo, etc. A ver, o crente está na mordomia, tudo de pão, não te falta nada, ele está relaxado no espiritual, não agradece a Deus, não usa aquilo que Deus deu para benefício da obra de Deus, não ajuda ninguém. Você tem cuidado com isso. Ou a perda da recompensa será o resultado final. Isaías capítulo 45, versículo 23 diz assim: por mim mesmo tenho jurado, Deus dizendo, Isaías escreveu, por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás. Deus não volta atrás. Não é aquele homem. Homem hoje é uma coisa, não pode ser outra. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Um dia vai acontecer isso. Isso é o último dia. Penso eu que talvez não seja nesse mundo, seja no final do reino milenar, porque tem 3 fases. Essa fase que nós estamos vivendo, depois tem 1000 anos do Cristo, do reino do milênio, que vai ser muita paz, que Satanás e seus anjos estão presos por 1000 anos, ele não vai atentar mais ninguém às nações, ele não vai atentar ninguém. Mas vai ter pecador, porque vai entrar pessoas salvas, mas pouco naturais, vai ter filhos. Agora os filhos não nascem crente. Porque o pecado de Adão atingiu até aqueles que lá em Romanos capítulo
está aqui, capítulo 14, Romanos 14, versículo 5. Acho que olha, vai atingir até aquele que não pecar a semelhança de Adão. O pecado da desobediência de Adão afetou até o que está no ventre, os filhos. Afetou até ele. Ele não pecou a semelhança de Adão, não pecou, não cometeu, mas o pecado entrou na raça humana. Se a mãe é pecadora, o gera o filho pecador. De maneira que cada um de nós está na conta desse mesmo Deus. Eu toquei em Romanos capítulo 14. Vamos ver depois esse versículo. É outro ponto. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa desse mesmo imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Acho que é capítulo 5. Eu esqueci agora. Bem na memória, eu lembrei disso, mas assim. Olha, no versículo 12 assim. Vamos ler o versículo 5 para eu saber falar certo. Senão fica no ar. Capítulo 5 de Romanos. Acho que é 5, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, o pecado atingiu, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado semelhante à transgressão de Adão. Então, tudo que era feito. E o qual, agora Adão, a figura daquele que havia de vir. Qual é que é a figura daquele que havia de vir? Adão foi uma figura, e foi que Cristo veio que tirou, pagou o pecado todo da humanidade. Pagou, mas para estar a receber esse perdão precisa converter. Ele pagou o pecado tudo, passado, presente e futuro. Mas depois precisa a pessoa crer, tem que fazer a sua parte. Então cada um, irmãos, é responsável pelos seus atos. Ninguém é responsável pelos atos dos outros. Se os outros não querem seguir a Cristo, vão seguir nós. Nós não somos responsáveis por ninguém, por eles. Por isso não podemos culpar os outros. E cada um dá conta diante de si. Então essa prestação de contas aqui não se limita às ações externas, mas também inclui as motivações do coração. Não é só as coisas que fazemos, que está nas vistas, até os nossos pensamentos. As coisas que nós pensamos e não falamos, mas pensamos mal. Se não confessou a Deus, ele está. Pensou mal, confessa a Deus. Não vive pensando mal. Tem que procurar pensar nas coisas boas. Mas nós somos pecadores, nós erramos. Erramos, mas não ficamos prostrados. Pode ficar passando um pouquinho. Nervoso, sentido, aborrecido, dependendo da causa. Mas depois volta a viver de novo. Somos chamados a exercer nossa liberdade cristã com responsabilidade. Então ele nos chamou essa nova vida, mas nós devemos viver ela com responsabilidade. Nós somos responsáveis agora para frente. Porque quando nós aceitamos Cristo, então agora nós não somos mais inocentes. Nós não sabíamos. Agora Deus pode ofender mais do que como era antes. Mas eu não era filho dele, agora somos filhos. Nós temos juízo, sabemos. Então nós somos responsáveis por nossos atos.
Por isso nós devemos viver a nossa vida em linha reta. Procurar. Sempre tem um alvo para seguir. Isso significa também, ó irmãos, o amor e consideração pelos outros, sabendo que um dia daremos conta dos nossos atos, Senhor. Que pelo nós temos um amor nosso que nós mostramos, considerar os outros e não desprezar. Considera, ama, fala para eles, convida para vir na igreja, e daí podemos ajudar, nós ajudamos. Que devemos buscar discernimento, através do Espírito Santo, buscar discernimento ao tomar decisões. Ora a Deus, pede sabedoria a Deus. Se o que eu vou, a decisão que eu vou tomar agora está de acordo com a tua vontade, me mostra, me ajude. Nós não estamos sozinhos, então nós devemos. Para quê? Evitar impor as nossas opiniões. A minha opinião é essa, não muda. Nós não devemos, como diz o Monferno primeiro, nós não somos dogmáticos. Não. A liberdade cristã não é libertinagem, mas uma oportunidade para agradar a Deus em tudo que fazemos. A liberdade que Deus nos dá é que Deus criou o nosso livre-arbítrio. Mas nós não devemos aproveitar essa liberdade que temos e vamos fazer tudo que está na nossa vontade. Eu conheci, vou falar porque vou falar o nome daqui que é na casa mais vocês. Algum conheceu, só que conheceu aqui, eu sou um berrinho só, que é minha mulher. Ele falava que era solteiro na casa dele, era um sergipano, e falava assim: Bastião, se eu soubesse que eu ia morrer, por exemplo, um dia, amanhã, ou depois de amanhã eu ia desonrar todos esses meninos que iam na minha frente, eu ia aproveitar uma vida. Eu ia aproveitar, e os inimigos iam aproveitar, eu ia matar tudo, eu já vou morrer, então eu vou sossegar os meus vizinhos que eu tenho, os inimigos que eu tenho na cidade, e tá, exato. E nós não conhecíamos nada também, louco, eu falava assim, junto na casa dele, um mundo de filho, de mulher, falava, pegava essa mulher e falava outra palavra, eu estou falando aí nada, me leve para você, o que ele falava, lá estou indo, vou embora, para o Rio de Janeiro, morreu novo, câncer, um homem forte daquele jeito. Quando ele foi me brigou, que eu estava com uma novidade de uma festa, a filha dele com o revólver ficava na bolsa, e ela ficava perto dele. Era combinado em casa, porque não pode ficar perto, qualquer coisa, o revólver está aqui, participa aqui no PC, né? Irmão, é isso que é. A liberdade, Deus deu liberdade para nós, mas nós devemos aproveitar dessa liberdade e a oportunidade que Ele nos dá para nós agradar a Deus. Quando Ele quer agradar só a nós mesmos, estando bom para mim? Não, agradar a nós. Primeiro agradar a Deus. Vê se não está desagradando a Deus com a nossa atitude no que nós fazemos. Devemos viver consciente. Viver conscientes do que nós estamos fazendo, pois cada um responderá por as ações, pelas suas próprias decisões que tomou perante Deus. Tudo está perante Deus, sem transferir a culpa ou a responsabilidade a outro. Aí começa a culpar os outros, por causa de você. Eu fiz isso, outros isso, não. Quem é responsável é aquele que fez. E ai daquele que fizer outros tropeçar. Motivo de louvor. Motivo de louvor, não de tropeço. No 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, ele fala, seja o vosso propósito, não por tropeço ou
escândalo ao irmão. Irmãos, você vai fazer uma coisa, você sabe que não é pecado, que tem um certo entendimento na vida espiritual, isso não é pecado, mas o irmão que é fraco, ele é pecado. Então você não deve fazer o tropeço na vida dele que ele peca. A consciência dele é fraca, a consciência dele. Aqui nos ensina como se relacionar com os outros, em relação de escândalo. Nós devemos evitar isso daí. Não ter o hábito, o costume de criticar os outros. Tem muita coisa que nós sabemos, nós fazemos. Gosto muito de criticar. O hábito. Não devemos, é pecado. Só nós não vamos para o inferno porque Cristo sofreu o equivalente do inferno no nosso lugar e nós temos salvação eterna. Mas isso ofende a Deus. Nós somos filhos. Devemos evitar esse tipo de comportamento. Isso aqui é um ensino de ouro, irmãos. Ensinar nós a viver neste mundo para agradar a Deus é uma escola para nós, que poderá entristecer e afastá-lo da comunhão. No começo eu agi de uma certa forma, hoje eu agiria. Afasta o irmão da igreja, da comunhão. A gente pensa que ele não vai no curso. Você tem que viver bastante experiência para aprender a viver. Ele ensina a essência do amor pelos irmãos em Cristo, evitando o julgamento e o escândalo. 14. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser, olha bem, para mim não é, a não ser para aquele que tem por imunda. Para esse é imunda. Eu vejo uma coisa para mim, para nós, a gente tem um pouco de crescimento espiritual, não, isso não é coisa imunda, posso comer, posso usufruir, mas o outro não, isso aí é imundo, é pecado. Então você não deve evitar respeitar a consciência do irmão que é fraco. Então dessa declaração é do Senhor, não é simplesmente do poder do raciocínio do apóstolo Paulo, é do Senhor. No princípio, tudo foi bem criado pelo Senhor, no princípio, com a intenção de ser usado pelo homem para usufruir. Mas tem algum que acha que não. Não há nada no mundo dessa natureza quando se coloca a fé e cruz além do Senhor. 15, vamos ver aqui parar aqui. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, mas destruas por causa da tua comida aquele por quem eles morreu. Cada comida, o vegetariano só come vegetal. E é bom, mas tão fácil, rúcula, repolho, certo? Tem bastante. Rúcula, tem tanta coisa boa. E carne, não come. Então a gente, se você casar com uma mulher vegetariana, não pode ninguém comer carne. Vice-versa. Depois que você casa, você vai ver só a carne, como se peça nenhuma. Ninguém não quero ver na minha frente. E daí? Não como com a intenção de criticá-lo. Nossas ações sempre devem ser motivadas pelo amor, pelo fato de que Jesus morreu por essa pessoa também, que nós criticamos, às vezes. Porque essa pessoa pertence a ele também. Então ele ressalta aqui um valor imenso, né?
que cada cristão tem os olhos de Deus, e quão sério é causar danos espirituais. Eles têm a ver com Deus vê. Então, irmãos, sexta-feira, quarta-feira que vem, Deus vai continuar o versículo 16. Agradecemos por essa oportunidade que nos deste. Então vamos ficar aqui, porque se vivermos para o Senhor, vivemos. O nosso é viver para o Senhor, não é viver para nós mesmos. Se morremos, para o Senhor morremos, vai com Ele, morremos para Ele. De sorte que ou vivamos morramos sobre o Senhor. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Depois desliga aqui e vamos conversar sobre um assunto aí que eu acho que ele está sabendo que isso não é bom. Então deixa a nossa família saber. A aula, nossa família, mas também vou conversar disso. Então vamos louvar o Senhor. Qual é o seu 284? 284. João Paulo termina com uma oração e também se lembrar também que Deus permite, for da vontade dele, tudo bem, né? Faz o serviço também na frente. Senhor, agradecemos por tudo realizar, por mais um dia, nos trouxe até aqui, pela dele. Agradecemos, Deus, pela salvação de Jesus Cristo.
pelo pastor, pela direção, né, que o Senhor tem sustentado ele. Agradecemos por tudo que tem feito por nós e por esta igreja, né, no futuro espiritual, que o Senhor possa nos abençoar. E também, né, no cuidado do prédio, que o Senhor possa nos orientar, podemos fazer, e possamos seguir a sua orientação. Tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.